Olá! Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Esta assertiva, que consta logo no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU de 1948, é a consagração universal do princípio da igualdade humana. Mas esta é uma discussão que ainda está muito longe de acabar e que se iniciou com Platão, que defendera a existência de uma desigualdade natural e social entre os seres humanos, em que uns haviam nascido para governar e outros para obedecer. Esta teoria platônica, confirmada por alguém nada mais nada menos do que Aristóteles, só seria combatida tempos depois na própria Grécia pelos estoicos, os quais, liderados por Zenão de Atenas, afirmavam que não havia igualdade mais real do que a igualdade entre os humanos no estado de natureza. Afinal, todos têm a mesma origem e o mesmo princípio. Mas a grande oposição a essa teoria de desigualdade veio tempos depois com o cristianismo, ao afirmar que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, sendo, portanto, todos os homens irmãos entre si enquanto filhos do mesmo Pai. Como se vê em diversas passagens da Bíblia, como na Epístola de Paulo aos Coríntios, quando se diz que todos fomos batizados em um espírito formado em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um mesmo espírito. E também na carta de Paulo aos Romanos, ao dizer que, para com Deus, não há acepções de pessoas. Porém, essa igualdade não era aplicada na prática, pois a própria Igreja Católica aceitou por séculos a escravidão, a desigualdade entre os povos e entre os próprios homens e mulheres, enquanto gênero. Séculos e mais séculos se passaram para que o princípio da igualdade fosse receber o primeiro tratamento jurídico apenas no ano de 1776, com a Constituição do Estado da Virgínia dos Estados Unidos, a chamada Virginia Bill of Rights, sendo paulatina e sucessivamente introduzido em inúmeras declarações de direitos, em constituições e tratados internacionais pelo mundo afora. Mas será que somos realmente iguais? A realidade sensível nos indica que a regra, na verdade, entre os seres vivos é a desigualdade. Basta andarmos na rua para vermos que somos brancos, negros, pardos ou indígenas, ricos, pobres ou de classe média, homens e mulheres, crianças, adultos ou idosos, pessoas com pouca ou muita instrução, altos, baixos ou de estatura mediana, e etc. Aliás, o francês Jean-Jacques Rousseau, na sua admirável obra O Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, identificou com precisão duas espécies de desigualdade: a desigualdade natural ou física, ligada à natureza das pessoas, como diferenças de saúde, idade, forças do corpo, qualidades do espírito e da alma, e a desigualdade moral ou política, ligada à questão social e consentida pelos homens, em que existem pessoas mais ou menos ricas, poderosas, importantes, famosas e etc. E o próprio filósofo francês reconhece que a primeira espécie de desigualdade é impossível de ser desfeita. Então, como podemos aplicar o princípio da igualdade? Como fazer valer esse ideal na prática? É isso que nós vamos ver na nossa conversa de hoje. Há que se ter muito claro que o princípio da igualdade jamais foi ou poderá ser interpretado no sentido de que todos os homens devem ser iguais em tudo, até mesmo porque isso seria possível e injusto. Ou seja, o princípio da igualdade precisa ser relativizado, pois a comparação deverá se dar sempre em certos aspectos da raça humana e jamais em todos. Fixadas estas premissas, podemos dizer que, de acordo com o critério comparativo, cada homem é igual a todos os outros homens, igual a alguns homens, diferente de todos os outros homens. Quanto ao primeiro item, um homem é igual a todos os outros homens quando o acento é colocado no ser humano enquanto ser genérico, isto é, pertencente a um determinado gênus e, por conseguinte, nas características comuns a todos os pertencentes ao gênus humanidade, e como tais, devem ser considerados iguais. Portanto, a máxima de que todos os homens são iguais expressa, na verdade, que todos os homens devem ser considerados iguais e tratados como iguais em relação às qualidades que constituem a essência do ser humano.
A vida de uma pessoa não vale mais do que a de outra. A dignidade de um ser humano também não é menor ou maior do que a de seu semelhante, independentemente de sua condição social. Ou por outra, todos nós temos as mesmas necessidades básicas, como moradia, alimentação e saúde, por exemplo. Nesse sentido, a Constituição possui vários dispositivos destinados a todos os seres humanos. Veja alguns deles que eu separei para você. Fora deste enfoque do homem enquanto ser genérico, como um ser pertencente à raça humana, só podemos pensar a questão da igualdade se focarmos numa relação específica entre as pessoas. Neste ponto, a igualdade se diferencia da liberdade, pois enquanto a liberdade é uma qualidade ou propriedade do indivíduo, a igualdade é um bem ou valor para o homem enquanto integrante de uma sociedade, enquanto ser pertencente a determinada classe ou grupo em análise. Assim, o princípio da igualdade só possui serventia, só consegue ser aplicado quando o tratamos numa relação interpessoal, ou seja, se eu disser em relação a quem eu afirmo que alguém é igual e em que aspecto ela é igual a uma determinada pessoa. É preciso, portanto, que se especifique com que entes estamos tratando e com relação a que aspecto estes entes são iguais. Se digo que Pedro é livre, esta frase por si só possui sentido. Dá para entender que ele não possui algum tipo de limitação para agir, não importa onde. Mas se digo que Pedro é igual, esta frase não possui sentido algum. Ela só fará sentido se usarmos dois complementos respondendo, portanto, a duas perguntas. Pedro é igual a quem? E Pedro é igual a essa pessoa em quê? Exemplificando, posso dizer então que Pedro é igual a Paulo, e são iguais no aspecto de que ambos são advogados. Assim, todas as disposições que se destinem ao gênero dos advogados devem ser aplicadas de forma igual tanto a Pedro quanto a Paulo. Só desta maneira é que o princípio da igualdade fará sentido. Mas o estudo do cânone igualitário só pode ser entendido por inteiro se entendermos os institutos da igualdade formal e da igualdade material. Mas isto você verá no nosso próximo vídeo. Não perca a continuação desta aula que trata da distinção entre igualdade formal e a igualdade material. Eu espero você no nosso próximo encontro. Aquele abraço.